Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil e o único que direciona você para a prova do concurso. Hoje eu vou fazer aqui o segundo aulão do TRT da 11ª região, Amazonas e Roraima. Eu sou o professor Petrônio Castro, tá? E como vocês viram o primeiro aulão, né, que foi de Direito do Trabalho, hoje é a nossa vez aqui com noções de administração pública. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, dá uma entrada no YouTube, youtube.com/loja do concurseiro. Tem muitos vídeos nossos, inclusive tem um meu sobre esse mesmo assunto de hoje, que está bem detalhado. Hoje, o que nós vamos fazer aqui? Vamos falar das funções administrativas. É um tópico de noções de administração pública. Planejamento, organização, direção e controle. Vamos fazer um pequeno resumo teórico, vamos debater um pouco e depois vamos fazer algumas questões da Fundação Carlos Chagas, porque é assim que funciona. Como você sabe, aqui na Loja do Concurseiro nós estamos com a Turma Prime. A Turma Prime são 800 questões no mínimo da FCC e 10 simulados. Eu já gravei muitas questões, tá? Na minha matéria eram 50, eu já gravei mais de 70 questões. Tem aqui esse assunto, funções administrativas e muitos outros. Tem assuntos que você nem vai encontrar por aí, como a parte de processos, a parte de contratos, tá? Então, essa parte relacionada aqui à noção de administração pública, só nós aqui temos um trabalho realmente direcionado para a banca FCC. Ok? Então vamos começar. Funções administrativas. Vou ficar aqui um pouquinho na frente, daqui a pouco eu saio. Bora falar primeiro um pouco, pessoal. As funções administrativas ou funções do administrador, elas foram criadas há muito tempo, tá? Foram criadas por Fayol. Mas na época Fayol colocou outros termos. E ao longo dos anos, cada um dos autores foi remodelando. Hoje nós temos praticamente um consenso que as funções administrativas são planejamento, organização, direção e controle. Nesta ordem. Não tem como. Primeiro você planeja, depois você organiza, depois você executa, que é dirige, e por último é que você controla. Planejar é você estabelecer objetivos a serem alcançados. Planejar é prever o futuro, é sim prever o futuro, tá? Porque dentro de situações normais, o futuro é previsível. Por exemplo, uma criança, ela entra no colégio, vai para o primeiro ano, ela faz a conta, eu vou terminar o meu ensino médio em tal ano. Normalmente isso não acontece? Não bate certinho? Pois é. Planejar é prever o futuro, tá? Você vai estabelecer objetivos a serem alcançados e vai traçar metas, caminhos que vão levar a esse objetivo, tá certo? Então, planejamento é tomada de decisão. Cuidado que essa matéria é baseada em palavras-chave. Falou em prever o futuro, falou em estabelecer objetivos, criar caminhos para alcançar o objetivo, tomar decisões. Tudo isso é planejamento. Aí depois do planejamento vem a segunda das funções administrativas. Já planejei, já estabeleci os objetivos, já tracei os caminhos para alcançá-lo, agora chegou a hora de organizar. Organizar. É como se você tivesse determinado que você ia para uma viagem, fazer uma viagem no Réveillon do próximo ano. Uma viagem para, vamos dizer assim, para Salvador, ou para Fortaleza, ou para Belém, tá? Ou para o Rio de Janeiro. Você vai passar o Réveillon em algum local. Ou para Manaus, não é isso? Mas se você já é de Manaus, você vai preferir, de repente, passar no Rio de Janeiro. Você estabeleceu esse objetivo, ok? Depois que você estabelece, não tem que, por exemplo, analisar a questão dos recursos, do orçamento, não tem que fazer um roteiro. No primeiro dia vou ao Cristo Redentor, vou a Copacabana, segundo dia vou na Barra da Tijuca, vou na Vila Olímpica, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não tem essa coisa toda. Quem vai fazer esse desenho, quem vai fazer esse fluxograma, quem vai detalhar isso que foi feito no planejamento
é a função organização. Numa empresa, é ela que vai fazer o organograma da empresa, é ela que vai dividir as tarefas, é ela que vai definir os níveis de autoridade e de responsabilidade. Por isso que surge ali o organograma. Bem, já foi planejado a viagem, já foi organizada. Agora chegou o dia da viagem, chegou o dia do Réveillon, a semana do Réveillon, vai ser a execução. Direção, pessoal, é execução, é a mesma coisa, tá? É executar. Agora, toda vez que você ouvir falar em direção, te lembra de pessoas, gestão de pessoas. Dirigir é comandar pessoas, tá? Então, numa empresa, foi feito o plano, foi desenhado, agora chegou a hora de meter a mão na massa. É agora que o gerente, o chefe, o engenheiro de projeto, não importa, ele vai explicar os planos para os operários, para os empregados, para que eles possam executar. Então, explicar os planos que foram já organizados, ele é papel da direção. De direção, não vai confundir direção com a diretoria. Não, a função de direção é a função de lidar com pessoas. E por último, depois que a viagem foi feita, ou até mesmo durante o processo da viagem, você vai fazer o controle. O controle, não existe o controle só no final, existe o controle a posteriori, mas existe também o controle que acontece antes, o controle prévio, tá? E existe o controle concomitante. Então, você, no primeiro dia de viagem, você já vai controlando. Hoje, no meu roteiro aqui, eu tenho que fazer isso, isso e aquilo. Vai ticando, vai arrumando. É importante você perceber que o planejamento, ele é a primeira função administrativa. Ele influencia as outras, mas ele também é influenciado. Você pode ir mexendo no planejamento. O planejamento não é algo rígido, o planejamento é algo flexível. Então, o controle nada mais é do que você, a todo momento, se certificar se as coisas estão sendo feitas conforme foram planejadas e organizadas. Pronto, as 4 funções administrativas, na ordem, planejamento, organização, direção e controle, nessa ordem, formam o que a gente chama de processo administrativo. Tá bom? Processo administrativo. Então vamos fazer aqui uma leitura, porque alguns alunos preferem ouvir, outros preferem enxergar, ler. Vamos juntar aqui todas as possibilidades para você não errar nenhuma questão na prova, tá bom? Então a primeira questão aqui, a primeira tela diz o seguinte: funções administrativas. As funções do administrador correspondem aos elementos da administração que Fayol definira no seu tempo. Naquela época, Fayol disse que era prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Inclusive, várias questões de prova no enunciado trazem assim. Mas na hora da resposta, na hora das alternativas, aí se limita às 4. Planejamento, organização, direção e controle. Tá? Então, as funções do administrador são as mesmas que foram definidas por Henri Fayol, mas com uma roupagem atualizada. Dentro da linha proposta por Fayol, os autores neoclássicos adotam o processo administrativo como núcleo de sua teoria. Cada autor, todavia, desvia-se dos demais por adotar funções administrativas ligeiramente diferentes. Tá? Hoje, uns mudam, não é comandar, o outro já é liderar, vai mudando. Mas o importante é hoje, tá? Então, quando consideradas em um todo integrado, todas juntas, as funções administrativas formam o que a gente chama processo administrativo. Então, o que é processo administrativo? É a reunião das funções administrativas. De um modo geral, aceita-se hoje planejamento, organização, direção e controle como as funções básicas do administrador ou como funções administrativas. Então, primeira, planejamento. Segunda função, organização. Terceira função, direção. E quarta função, o controle. Tá bom? Nesta ordem, planejamento, organização, direção e controle. Tá bom? Vamos falar um pouquinho, uma aula resumida, para relembrar você, fazer um exercício no final, um pouco sobre planejamento, tá bom? Então, eu já falei para vocês que planejar é você prever o futuro, é você determinar objetivos a serem alcançados, quer dizer, você determina um objetivo a ser alcançado, aqui é o presente, aqui é o futuro. Você determina um objetivo a ser alcançado e você traça caminhos para alcançá-lo.
Tem o caminho 1, o caminho 2, o caminho 3, e aí você vai ter a tomada de decisão. Você vai escolher qual caminho que é mais interessante para você, tomando como base o seu estado no presente. Tá? Então, tem duas pessoas querem fazer viagem. Uma trabalha e tem uma reserva financeira no banco. Outra nem trabalha ainda vai correr atrás do prejuízo para arrecadar dinheiro. Então não é o mesmo caminho, não é a mesma facilidade, não é a mesma dificuldade. Baseado na sua condição de hoje, você vai tomar uma decisão, escolher o melhor caminho. Planejamento, tá? Então planejamento é a primeira função administrativa, tá? Por servir de base para as demais funções. Isso não quer dizer que ela é a mais importante. Isso não quer dizer que ela não é influenciada pelas outras, tá? Todas as funções administrativas influenciam e são influenciadas pelas demais. O planejamento é a função administrativa que define quais os objetivos a atingir e como se deve fazer para alcançá-los. Trata-se de um modelo teórico para a ação futura. Começa com a definição dos objetivos e detalha os planos para atingi-los da melhor maneira possível. Então, estabelecimento de objetivos é a grande coisa, a grande palavra-chave que você tem que levar para a prova. Planejar é definir os objetivos e escolher o melhor curso de ação para alcançá-los. O melhor curso de ação. Tá? Você tem, como eu falei, tem vários caminhos. Cada um é chamado de curso de ação. Você vai escolher o melhor. O planejamento define onde se quer chegar e o que deve ser feito, quando, como e em que sequência. Isso aqui já caiu em prova da FCC, tá bom? É a fase de planejamento que você define onde se quer chegar. Ou seja, qual é o objetivo, qual é o foco, o que deve ser feito, quando, como e em que sequência. Isso é planejamento. Tá? Existem 3 níveis de planejamento. Tá? Então, a abrangência do planejamento, 3 níveis. Existe o nível estratégico, o nível tático e o nível operacional. Se você fosse desenhar aqui no organograma, você teria aqui a alta cúpula, depois você ia ter aqui no nível tático o gerente administrativo, de marketing, de produção, etc. E aqui no nível operacional você ia ter toda a galera aqui que trabalha mesmo, aperta parafuso, faz relatório e tal. Então, o nível estratégico é a alta administração, o nível tático é o nível gerencial e o nível operacional é onde fica a maioria das pessoas. Temos aqui no nosso desenho, ó, nível estratégico, presidente, sócios, diretores, nível tático, gerentes, coordenadores, encarregados, nível operacional, analistas, assistentes e auxiliares, etc. Tá? Se você, por exemplo, passar num concurso público, tá? Para técnico, por exemplo, do Tribunal Regional do Trabalho ou para analista, você vai estar aqui na área operacional, tá bom? É aqui, é ter a mão na massa mesmo, atendendo ao público, resolvendo o processo, etc. Ok? O que é importante saber de diferença entre o planejamento estratégico, o planejamento tático e o planejamento operacional, pessoal? É que o planejamento estratégico, ele é um planejamento que aborda a empresa como um todo, tá? Ele é um planejamento de longo prazo e ele é praticamente sem detalhes, tá? Ele é algo bem amplo, é a missão e a visão da empresa. Então, cuidado, o nível estratégico é um nível de longo prazo. Ele é um planejamento que aborda a empresa toda, tá? Então, o planejamento estratégico, ele abrange toda a empresa. Já o planejamento tático, ele é um planejamento tático é um planejamento de médio prazo, tá, pessoal? É um planejamento de médio prazo. E ele não aborda a empresa toda, ele aborda um departamento, uma divisão, tá? É como se fosse assim, tem lá em cima o organograma da diretoria, o órgão da diretoria. Depois tem gerência de marketing, gerência administrativa, gerência de produção, gerência de materiais, por exemplo, ou administração de materiais. A administração de materiais tem lá abaixo almoxarifado, setor de compras, de logística. Pois é, o planejamento tático
de materiais, ele vai abranger todo o departamento de materiais, ou toda a divisão de materiais, mas não vai abranger a empresa toda. O planejamento estratégico é que abrange a totalidade da empresa. O planejamento tático, ele abrange apenas uma divisão, um departamento. Por último, nós temos o planejamento operacional, que ele é um planejamento de curto prazo. Assim como eu falei que o planejamento estratégico ele é pouco detalhado, o planejamento operacional é muito detalhado e ele abrange uma tarefa ou operação. Tá? Então, a gente costuma chamar de sessão, mas não é uma tarefa, uma operação. Por exemplo, atividade de arquivo, uma atividade. O nível operacional, ele abrange uma tarefa, uma operação, tá bom? Então é isso, pessoal. Tem que saber isso aqui direitinho para a nossa prova, tá bom? As questões podem ser poucas na prova destas disciplinas, mas pode fazer toda a diferença, porque geralmente nas partes de direito, a FCC é muito letra de lei, então acaba que você memoriza. Aqui envolve conhecimentos de vários livros, aí é um pouquinho mais trabalhoso. Vou voltar aqui para quem quiser fazer um print. Tá? Temos aí essa tela, tá bom? Então, seguindo aqui, falei do planejamento, falei dos níveis de planejamento, tá? Vamos falar da organização. Como eu disse para vocês, organizar é desenhar, organizar é fazer o desenho organizacional, tá? Desenho organizacional, tá? É, por exemplo, você fazer o organograma, ou então é você fazer o fluxograma. Tá? O fluxograma de atividades, tá? É você fazer aqui o fluxograma, tá? Vem para cá, entendeu? Você vai fazendo aqui o fluxograma de atividades. Ou então é você fazer o desenho do cargo. Por exemplo, numa empresa tem que ter um motorista. Motorista é o nome do cargo. Quais são os requisitos? Tem que ter carteira profissional D, por exemplo. Tem que ser do sexo masculino, ou então tem que ser do sexo feminino. Quais as atividades dele? Levar as entregas para os clientes, ou sei lá. É isso, desenhar o cargo. Tudo que tem a ver com desenhar, estruturar a empresa é a função administrativa de organização. Tá? Vamos ver o que tem aqui no nosso texto que a gente trouxe para você. Mas eu aconselho vocês, olha, lojadoconcurseiro.com.br, vai lá e conhece mais sobre a nossa turma Prime. Eu, inclusive, gravei um vídeo sobre essa turma, sobre o edital. É bom você dar uma olhadinha lá, tá? Conhecer um pouco mais. Até porque se você está estudando num cursinho em Manaus, em Boa Vista ou em outro estado, é ótimo. Eu acho muito bom. O nossa turma Prime, ela é indicada para quem quer se aprofundar. São 800 questões da FCC, 10 simulados. Simulado que é legal. 10 provas com 60 questões. Só aí são 600 questões. Pessoal, é isso que vai fazer a diferença. Tá? Nós fizemos esse trabalho maravilhoso em alguns concursos. O INSS, por exemplo, foram 7 simulados. Foi maravilhoso. Tivemos uma aprovação muito grande. E tivemos também outros trabalhos parecidos, tá bom? Então, organização. A organização é a segunda função administrativa. Segunda. Tem ordem. Planejamento, organização, direção e controle. A organização é a segunda função administrativa e depende do planejamento, da direção e do controle para formar o processo administrativo. Então, preste atenção. Influencia e é influenciada. Percebam que, por exemplo, eu fiz o planejamento. Na hora que foi fazer o desenho, na hora que fazer a organização, o técnico disse, é impossível. Como você quer fazer uma casa na forma de pirâmide de cabeça para baixo? Entendeu? Só com essa pontinha aqui é impossível. Ah, então bora mudar o planejamento. Então, uma função administrativa influencia sim as demais, tá? Organizar consiste, olha um monte de palavras-chave aqui. Organizar consiste em determinar as atividades, dividir o trabalho. Pessoal, toda vez que falar em divisão do trabalho, criar a estrutura organizacional da empresa, organização. Então, organizar consiste em determinar as atividades, dividir o trabalho, necessária ao alcance dos objetivos planejados. Especialização. Quando você divide o trabalho, você coloca todo mundo de marketing no lugar, todo mundo de materiais no outro, isso é especialização. Agrupar as atividades em uma estrutura lógica, departamentalização.
Departamento masculino, feminino e infantil, por exemplo. Você está agrupando, por exemplo, no caso aí, uma departamentalização por cliente. Designar as atividades às pessoas específicas, cargos e tarefas. Definir a estrutura organizacional, tá? E estabelecer os níveis de autoridade e responsabilidade. Tudo isso aqui é a palavra-chave, tudo isso aqui cai em prova. Toda vez que você ouvir falar em estabelecer níveis de autoridade, claro, quando você desenha um organograma, você percebe, esse órgão está subordinado a esse outro aqui em cima. Então você percebe ali as relações de autoridade, tá bom? Então, falou nisso, já sabe, é organização. A organização também tem 3 níveis. Só que não é muito comum você falar em organização estratégica, organização tática e organização operacional. Você diz que tem organização em nível global, que é a mesma coisa. É uma organização que abrange a empresa toda, é de longo prazo, pouco detalhada. A organização em nível departamental é a organização, é o desenho só de um departamento, só de uma divisão. E a organização em nível de operações seria aquelas que envolvem apenas uma tarefa, uma operação, uma atividade. A terceira das funções administrativas é a direção. Falou em direção, pensa logo em pessoas. Dirigir é pegar e interpretar os planos que foram feitos no planejamento para que as pessoas executem bem. É motivar essas pessoas, é liderar essas pessoas para que elas possam alcançar os resultados. Direção é a mesma coisa que execução, tá? Para nós aqui, hoje já se pode dizer que é a mesma ideia, embora não seja literalmente. Mas quando você ouvir falar em verbos, por exemplo, planejar, organizar, executar e controlar, ele usar executar ao invés de dirigir, tá certo. Planejar, organizar, dirigir e controlar. São os 4 verbos que sempre caem em prova. Mas ele pode substituir o dirigir por executar. Mas a principal palavra-chave aqui é pessoas, tá bom? A direção constitui a terceira função administrativa e vem depois do planejamento e da organização, é óbvio. A direção está relacionada à ação e tem a ver com as pessoas que precisam ser dinamizadas em seus cargos e funções, treinadas, guiadas e motivadas para alcançarem os resultados que delas se esperam. Para que o planejamento e a organização sejam eficazes, eles precisam ser dinamizados pela orientação, liderança, a ser dada às pessoas por meio de uma adequada comunicação e habilidade de liderança e motivação. Então tem aqui um monte de palavras-chave para a prova. Falou em pessoas, falou em liderança, falou em comunicação, automaticamente vai nos remeter à função administrativa chamada direção. Tá bom? Olha só, essa frase eu já falei para vocês agora e ela é muito importante. A direção significa interpretar os planos para os outros e dar as instruções de como executá-las em direção aos objetivos a atingir. Então, os planos são feitos pelo planejamento, são organizados pelo povo da organização e agora chegou a hora de executar. Então, dirigir nada mais é do que interpretar os planos para os outros e dar as instruções para que eles façam muito bem feito. Os diretores dirigem os gerentes dirigem os supervisores e os supervisores dirigem os funcionários ou operários. Tá? É essa direção que vai fazer as coisas acontecerem. Assim como o planejamento tem 3 níveis, estratégico, tático, operacional, aqui na direção tem 3 níveis, mas você diz que é o nível institucional, que é como se fosse o estratégico, nível intermediário, que é como se fosse o tático, e nível operacional, que é o operacional. A direção, a alta cúpula da empresa, ela tem uma direção, ela dá ordens, que abrange todos os funcionários, abrange o nível institucional, o nível global. Já, por exemplo, o chefe do departamento de materiais, as ordens dele não atingem a empresa como um todo, apenas um departamento, apenas uma divisão. E aqui no nível operacional, o chefe lá da seçãozinha, a ordem dele só atinge aquela operação, tá bom? Por último, nós temos a função de controle, tá? Controle é a avaliação,
Controlar é você ver se o que foi feito realmente conforme foi planejado e organizado, tá bom? Só que lembra que tem um controle antes, o controle prévio, preventivo, tem o controle concomitante, tá? E o controle a posteriori, tá? Existe isso também. Tem que ter essa ideia, tá bom? Você controla os insumos, depois você controla o processo e depois você controla o produto. Isso é um outro tópico que a gente tem lá nas nossas videoaulas direcionadas para concurso. Aqui é uma ideia de cada função que cada um faz. Mas é importante saber que o controle não é só no final. Não é como se fosse um curso inteiro que tem uma prova no final para ver se passou ou não. Desde o começo que você vai verificando se está saindo tudo correto, vai de novo. Tem 4 fases o processo de controle, justamente para que você possa não deixar tudo para o final, tá? Então, tipo assim, você vai começar a fazer um bolo, você faz a receita. Não é isso? Você vai seguir uma receita. Você olha logo, o açúcar está aí, é da marca que eu pedi? A quantidade está correta? Os ovos estão aí? Eles estão bons? Ou seja, você já está fazendo um controle antes mesmo. Durante o processo, você fica, o forno está mesmo a 180 graus? Tá isso. Tá entendendo? Você faz o controle, o processo de controle é ao longo de todo o processo e não só no final. O controle é a quarta e última função administrativa do processo administrativo. A finalidade do controle é assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem tanto quanto possível aos objetivos previamente definidos. Controlar é definir padrões para medir desempenho. Então você define, o moleque tem que tirar 8 no colégio, é 8. Você define padrões para você poder medir o desempenho. Chega no dia da prova, ele tira 7. Entendeu? Então o que acontece? A medida real foi 7. Então você define padrões, depois você mede o resultado, depois você compara esse resultado real com o padrão que você estabeleceu. Dessa comparação, você pode daí surgir uma ação corretiva. E aí você determina, é um ciclo, determina de novo, tá, novos padrões de desempenho. Então controlar é definir padrões para medir desempenho. Toda vez que você ouvir falar na prova e medir desempenho, é controle. Não tem nada a ver com planejamento, nem com outra função administrativa. Olha aqui, as 4 fases do controle. Primeiro você estabelece padrões. Por exemplo, tirar 8 na prova. Depois você observa o desempenho real. Não é isso? Por exemplo, tirou 7,5. Aí você compara o desempenho com o padrão estabelecido. 7,5 é menor que 8. Você vai fazer uma ação corretiva. Vai ter que estudar mais. Não vai mais sair. Não vai para o cinema, e aí estabelece novos padrões, agora vai tirar 8,5, aí observa o padrão, tirou 9, e assim vai, entendeu? O processo de controle é um processo cíclico que tem 4 fases: estabelecimento de padrões ou definição de padrões, observação do desempenho real, comparação do desempenho real com os padrões estabelecidos e ação corretiva. Tá certo, pessoal? E como é que isso cai na prova? Cai na prova? Claro que cai. Vamos fazer aqui algumas questões da Banca FCC. Só aqui nessa videoaula eu vou fazer 9 questões nesse tema. Mas na nossa turma Prime tem muito mais e você vai ficar muito mais preparado para essa luta aí que concurseiro sofre, né, pessoal? Não esquece, lojadoconcurseiro.com.br. Vai lá no YouTube pelo menos, pessoal. youtube.com/loja do concurseiro. Tem muita videoaula legal, muito legal mesmo. Vamos lá, primeira questão, essa aqui de 2009, Ministério Público do Estado de Sergipe, Fundação Carlos Chagas, analista do Ministério Público, especialidade administração. Segundo Fayol, a definição dos objetivos organizacionais e dos caminhos a serem percorridos para que sejam alcançados relaciona-se com a seguinte função administrativa, tá, pessoal? Então, nós temos aqui planejamento, organização, coordenação, é como se fosse direção, e controle. Definição de objetivos e dos caminhos a serem perseguidos, presente, futuro. Vamos definir um objetivo, ir para o Réveillon lá em Manaus, passar uns dias lá em Manaus, passear um pouquinho.
ok? Definir o meu objetivo aqui, né? Quem sabe fazer um aulão na véspera da prova desse TRT. Bora bombar esse negócio aqui que a gente vai lá em Manaus e vai fazer um mega aulão lá, dia inteiro na véspera, vai ser legal. Mas vamos focar aqui primeiro. Então, definir o objetivo, fazer um aulão na véspera da prova do TRT-11, ok? Aí agora que eu defini o objetivo, eu vou traçar caminhos, tá? Então, vários caminhos que levam a este objetivo, tá? Então, definição dos objetivos, tá? E dos caminhos a serem percorridos para que sejam alcançados, é óbvio que isso aqui é planejamento, é a primeira das funções administrativas. Isso não é organização, isso não é direção, isso não é controle. Definir os objetivos é a primeira coisa que se faz. Planejamento, pessoal. Ok? Então, muito bacana, Fundação Carlos Chagas. Mais uma da Fundação Carlos Chagas, na verdade todas são da Fundação Carlos Chagas, TCE de Minas Gerais para auditor. São funções próprias da administração da empresa. Tá, de empresa. São funções próprias da administração de empresas. Funções. Essas funções que ele está se referindo aqui são as funções administrativas. Nem sempre vem muito claro. Mas mesmo que você não tenha percebido, você percebe. Atestar e coordenar. Planejar e dirigir. Registrar e controlar. Organizar e conferir. Demonstrar e divulgar. Funções administrativas quais são? São verbos, né, pessoal? Planejar. Organizar, dirigir, controlar. Não é isso? Então pronto, se você olhar agora, aqui ó, planejar e dirigir. Planejar e dirigir. Acabou a questão. Moleza. Letra P de bola. Tá bom? Não tem mistério, não adianta complicar aquilo que não é complicado. Tá bom? Outra. Essa aqui de 2010... Fundação Carlos Chagas, Tribunal Regional Federal, Biblioteconomia, tá? Não importa isso. Entre as funções administrativas básicas está a de organização, processo que... Então ele quer saber sobre a função organização. Processo que transforma metas estratégicas em metas táticas e operacionais. Não, isso tem a ver com planejamento. Organizar é dividir o trabalho, organizar é fazer a estrutura organizacional, é desenhar, tá certo? Organizar é você estabelecer níveis de autoridade e de responsabilidade, é isso, a palavra-chave é essa. Organização é um processo que visa enganjar os membros da organização num trabalho em conjunto. Enganjar os membros da organização, isso é direção, isso tem a ver com pessoas. Estabelece os objetivos da organização e a maneira de atingi-los. Negativo, isso é planejamento. Determina como as atividades e os recursos devem ser agrupados. Acabou a questão. Quando você divide tarefas, quando você agrupa tarefas semelhantes, quando você distribui recursos, aloca recursos, isso é organização. E por último, institui diretrizes para as atividades. Também não é. Tá? As diretrizes dão desde lá do planejamento. Então a resposta é a letra D. Determina como as atividades e os recursos devem ser agrupados. Divisão do trabalho. Agrupamento de tarefas semelhantes. Palavra-chave, tá bom? Palavra-chave aqui para a organização. Quarta questão. Quarta questão, 2011, Fundação Carlos Chagas, TRT, pessoal. 23ª Região Técnico Judiciário. Tipo a prova de vocês. Área administrativa. Entre as funções administrativas no processo organizacional, o controle compreende. Controlar é a última função administrativa. É verificar se o que foi feito de acordo com o planejado, organizado e dirigido. Nessa ideia. Então, entre as funções administrativas, o controle compreende emissão de ordens, instruções, comunicação. Epa, não, pessoal, isso aqui é direção, né? Com tanta palavra-chave assim, ó. Comunicação, motivação, liderança é pessoas. Pessoas é direção. Definição de objetivos, o diagnóstico da situação e um prognóstico a partir das informações diagnosticadas. Nada a ver.
Definição da missão, visão, metas estratégicas e cenários prospectivos. Isso é planejamento, tá? Na nossa videoaula, a gente fala tudo isso lá na loja do concurseiro. O que é missão, o que é visão. E a gente fala que o planejamento estratégico é ele que define a missão e a visão da empresa, tá bom? Definição de padrões, avaliação do desempenho, comparação do desempenho com o padrão estabelecido e ação corretiva. Acabou a questão, pessoal. Lembra das 4 fases do controle? Primeiro você define padrões, estabelece padrões. Depois você mede o desempenho real, ou seja, medir o desempenho e avaliar o desempenho. Depois você compara o desempenho com o padrão estabelecido. E por último, faz ação corretiva. Só pode ser aqui a letra D de dado, tá bom, pessoal? É uma questão, você vai se acostumando com a banca. Quanto mais questões você fizer da banca, mais você vai se acostumando com a linguagem. Esta 5ª questão é da FCC de 2010, TRE do Amazonas. Olha aí, pessoal. Para a biblioteconomia também. Isso não tem nada a ver, porque as funções administrativas elas são aplicadas nos diversos ramos, tá? Dos mais diversos ramos do conhecimento. As funções administrativas formuladas por Henri Fayol são basicamente 4. Planejar, organizar, dirigir e controlar. A respeito delas, é possível afirmar... Então percebam que só uma está correta. Então vamos lá. Nem todas as funções administrativas concorrem para a continuidade da empresa ou instituição. Está errado. Todas concorrem, todas ajudam, todas influenciam para a continuidade da empresa ou instituição. Todas. A função controlar é atualmente vista como abrangendo as atividades de liderança. Nada a ver. Liderança tem a ver com o quê? Liderança não tem a ver com pessoas? Então tem a ver com o quê, pessoal? Controlar? Não, tem a ver com dirigir. Nada a ver, está errado. Todas as funções devem ser executadas separadamente, ou seja, não podem ser trabalhadas em conjunto. Muito errado, pessoal. Claro que podem trabalhar em conjunto, tá? Elas estão altamente interligadas, altamente interdependentes. Está errado. A função organização consiste em designar as atividades específicas necessárias para fazer acontecer o que foi planejado. Perfeito. Isso é organizar, pessoal. Organizar consiste em designar as atividades específicas necessárias para fazer acontecer com o que foi planejado. Designar as atividades, dividir trabalho, agrupar tarefas. Por último, ele fala, em bibliotecas, porque é o caso aqui de uma prova de biblioteconomia, devido às características dos produtos informacionais, a função organização ocorre antes de planejamento. Impossível! Tem uma ordem. Primeiro é planejamento, depois é organização, depois é direção e depois é controle. Ok, pessoal? Então, é realmente aqui a letra D, tá bom? Você, depois que planeja, você tem que designar cada atividade específica necessária para fazer acontecer o que foi planejado. 6ª questão, essa aqui do TRT, da 24ª região, tá? Também de biblioteconomia. O planejamento é o oposto de quê? Da improvisação. Pessoal, você fazer uma coisa planejadinha, fazer um bom curso preparatório, responder muita questão de prova, fazer simulado, isso é planejar, isso é prever o futuro. Vou fazer isso e as coisas vão acontecer. Outra coisa é improvisar. E as coisas vão acontecendo, hoje eu vou estudar isso, aqui não tem plano nenhum. Então, o contrário do planejamento é a improvisação, tá bom? Essa é a ideia. 7ª questão. Essa também da FCC, tá? Técnico Superior Administrador. Em uma organização, o planejamento, mais uma de planejamento. O planejamento operacional é menos genérico e mais detalhado. Tem um prazo longo de tempo. Operacional longo não é curto. E abrange cada unidade da empresa ou cada conjunto de recursos separadamente. Está errado. Tem várias coisas aqui, mas principalmente aqui. Nada de longo.
Tá? O planejamento estratégico é de longo prazo, o planejamento tático é de médio prazo e o operacional é de curto prazo. O planejamento estratégico é realizado nas funções mais elevadas da empresa, diretoria, beleza. Tem um maior alcance de tempo, longo prazo. E as decisões envolvidas englobam a organização como um todo. Acabou a questão. Planejamento estratégico é realizado nas funções mais elevadas da empresa, lá em cima, lembra da pirâmide? Tem um maior alcance de tempo, longo prazo, e as decisões envolvidas englobam a organização como um todo. B de bola, muito fácil esta questão. Tá? Isso aqui é o restinho desta questão. Temos agora a questão 8, Fundação Carlos Chagas de 2011, TRE, Rio Grande do Norte. O planejamento da alta administração é o intermediário analítico estratégico. O planejamento da alta administração, lá no bico da pirâmide, é o planejamento estratégico. Pessoal, depois que você estuda, depois que você aprende direitinho, as coisas clareiam mais, tá? Esta aqui de 2015, tá, pessoal? Tá? De Roraima, tá? O pessoal lá de Boa Vista, né? Então também vamos agrupar aí, vamos pegar as vagas aí, não vamos se distanciar. Esse projeto da Turma Prime é um projeto audacioso e diferenciado. Você não vai encontrar 10 simulados com questões inéditas no modelo FCC, nunca vi, tá bom? O planejamento de curto prazo com tarefas e atividades específicas refere-se ao planejamento operacional. Se é curto prazo, já matou a questão operacional. E tá certo, tarefas e atividades específicas. É quando você especifica tudo muito detalhado, tá bom? Planejamento operacional. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. E se desejarem, se perceberem que vai fazer toda a diferença, vem aqui para a Loja do Concurseiro. lojadoconcurseiro.com.br. Tchau, pessoal.